Josué capítulo 5, versículo 10, o 11 e o 12 nós vamos ler. Amém, misericórdia, espera um pouco, escola de formação, já está voltando os cursos. Diz assim a palavra do Senhor: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, repita comigo, comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Repete aí comigo, cessou o maná. Não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Repita comigo, comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia, vamos orar? Qual é o objetivo que você veio aqui nesta noite? Qual o propósito de estar aqui? Por que você veio? O que te trouxe? Começa a falar isso com o Senhor. Qual é a sua expectativa? O que você espera? Qual é a sua oração? Qual é o seu anseio? Qual é a sua queixa? O que você quer colocar diante do Senhor? Qual é a sua motivação de estar aqui nesta noite? Por que você veio aqui? Ore ao Senhor e fala com Ele. Coloca diante de Deus. Seja claro, honesto, transparente. Na verdade, Deus já está vendo o seu coração. Na verdade, Deus conhece a sua vida. Na verdade, Deus te conhece pelo nome. Na verdade, Deus sabe a causa dessas lágrimas, dessas noites acordadas. Na verdade, tudo isso o Senhor sabe, mas Ele quer ouvir do seu coração, da sua alma, da sua boca. Senhor, eu vim aqui nesta noite por esse motivo. Te louvamos, Pai. Muito obrigado. É um grande privilégio poder estar na Tua casa. É um grande privilégio poder estar na Tua presença. É um grande privilégio, Senhor, poder Te adorar, Te prestar um culto de louvor, de adoração. É um grande privilégio, meu Pai, sentir a Tua graça sobre a nossa vida, o Teu amor, a Tua misericórdia, os Teus braços nos envolvendo, a Tua proteção, o Teu amparo, o Teu sustento. Ó Deus, saber que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso socorro, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a quem nós podemos recorrer diante de toda angústia, Senhor, diante de toda e qualquer situação. O Senhor é o Deus que sempre está a nos esperar, ó Deus, e ansiando para que nosso louvor, a nossa adoração chegue até o Teu trono. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Qual foi o motivo que você veio aqui nesta noite, querido, a não ser glorificar e exaltar o nome do Senhor? Qual foi o motivo a não ser prestar um culto de adoração, de gratidão, de louvor a Deus? Qual foi o motivo se não renovar uma aliança, um pacto com Deus nesta noite? É exatamente sobre isso que nós queremos falar. O nosso Deus é um Deus de novidades, de coisas novas, de coisas sempre novas. Nós estamos aí num período de um final de semana novo para a gente. Novo. É a primeira vez que nós fazemos um retiro dentro da igreja. E foi assim algo surpreendente. Há 16 anos a igreja está trabalhando com os retiros, com os encontros. Há 16 anos a igreja vem trabalhando com esses retiros espirituais, mas Deus sempre tem algo novo para nós. E este final de semana foi algo novo de Deus, uma novidade de Deus para nós. Ao ponto de a gente, pelo menos eu vi as notícias todas, ao ponto de a gente estar tão alegre que a gente já está pensando em novembro já fazer um novo desse. E a gente começa a fazer isso e as coisas novas de Deus começam a acontecer. E eu fiquei maravilhado e assim, parabenizo a nossa célula lá, o empenho dos irmãos, porque nós tivemos 3 pessoas da célula, e eu creio que as 3 foram alcançadas pelo Senhor Jesus, e pelo menos já tenho notícia que 2 aceitaram a Jesus e já se renderam aos pés do Senhor Jesus. Quer dizer, nós vamos ter que multiplicar a nossa célula. Deus é Deus de coisas novas. Multiplicamos recentemente, mas já está na hora de multiplicar. Então a gente vai ver notícias como essa desse local de batismo ser usado aqui com mais frequência. Geralmente 1, 2 vezes, 3 vezes no ano. Mas quem sabe aí, pelo menos uma vez por mês, a gente está mergulhando pessoas ali naquele batismo e essa igreja realmente alcançando vidas, como tem alcançado nesse período que essa igreja existe,
para glorificar o nome do Senhor. Então, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. O nosso Deus é um Deus de novidades. A gente vê nesse texto essas pessoas, né, chegando na terra prometida. Foram aí 40 anos no deserto, saíram do Egito debaixo de muitos milagres, de muitas coisas novas de Deus, depois de 400 anos lá de escravidão, de mermices, debaixo daquela rotina pesada de escravidão, e eles clamaram ao Senhor, e Deus começou a fazer algo novo. E aí tirou do Egito, caminharam, mais um povo de dura serviço, como diz a Bíblia, e a viagem que seria 40 dias, demora 40 anos, por causa dessa dureza de coração, mas foi um período aí de aprendizado. Aqueles que saíram do Egito não chegou à terra prometida, a não ser Josué e Caleb, mas foi um período aí de provisão, de aprendizado, de alimento caído do céu, maná fresquinho todas as manhãs. O nosso Deus é um Deus de novidades. Você já parou ou já imaginou alguma fruta que você nunca provou e gostaria de provar? Você já viu uma fruta pela internet, uma fotografia, um vídeo, um filme, e você, o que é isso? Alguém já viu uma fruta, ou deseja, ou sente um desejo de comer essa fruta? Algo novo que você nunca viu? Era isso que esse povo estava provando. Na nossa viagem que nós fizemos para o Peru, aquela viagem missionária, isso já tem algum tempo, mas é uma culinária muito, mas muito rica. Então, todos os dias tinha algo novo que a gente nunca tinha provado. Todos os dias tinha algo novo que a gente experimentava e era novidade para nós. E olha, saboroso demais. Todas elas, muito saboroso. Então, esse povo estava chegando na terra, o maná estava acabando, estava se encerrando, mas eles estavam passando a comer agora de novidade, de coisas novas. Chegar na terra de Canaã, na verdade, não era o fim de toda a caminhada. Chegar na terra de Canaã não queria dizer que acabou. Agora é só bênção, agora acabou. Não. Iniciava ali uma grande conquista. Iniciava ali uma grande batalha. Iniciava ali agora um trabalho também muito pesado para a conquista. E a gente pensa que aceitar a Jesus já é o fim de todas as coisas, dos nossos problemas, como a menina disse, né? Todo mundo tem problema, mas a gente pensa que aceitar Jesus, e até mesmo alguns pregam isso, aceita Jesus, você vai ter vida nova, carro novo, é lógico, temos vida nova, uma nova vida, nova criatura, mas as coisas têm que ser conquistadas. Terra de Canaã, eles chegaram, mas tinha que ser conquistadas. É o início de todas as coisas que nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, as coisas estão começando as conquistas. E eu me lembro muito bem que depois de, eu acho que uns 3 ou 4 meses que eu tinha aceitado a Jesus, a palavra que eu tive era, você está desempregado. E aí foram 2 anos, já contei essa história várias vezes aqui, 2 anos de desemprego. Então ali começavam as conquistas. Quando a gente perde alguma coisa, quando tirou o maná, ele já não tinha mais aquele alimento caindo, aquela rotina diária, mas tinha tudo para conquistar coisas grandes e maravilhosas. Eu já não tinha um emprego, mas eu tinha uma grande expectativa de que coisas grandes Deus tinha preparado para nós. Novidades que Deus ia nos apresentar. É lógico que eu não esperava que fossem 2 anos. A cada mês eu falava, Deus está bom, Deus está bom. E foi passando 1 ano até chegar 2 anos. Mas Deus sempre tem novidades para nós. Essas lutas, essas dificuldades, na verdade, as nossas conquistas, elas não... Deus manda, Deus abre as portas, mas é o nosso esforço, é o nosso trabalho, é a gente arregaçar as mangas e querer realmente isso. Já não vai cair mais maná do céu. E olha, desde o início, quando Eva pecou e veio a sentença de Deus, para a mulher o que Deus disse? Multiplicarei as suas dores. Quer dizer, se multiplicou é porque já havia alguma coisa. Porque quando você multiplica alguma coisa por 0, é 0. Agora, se tem alguma coisa, quando você multiplicar, vai acrescentar. Então, já havia dores e Deus multiplicou. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus fala, este mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês verão novidades nessa terra. Vocês provarão de novidades.
É lógico que toda essa conquista, todas essas novidades que eles começaram a provar, dependia diretamente da atitude deste povo. Não adianta nada ser liberto do Egito, não adianta nada ser liberto da escravidão, se a nossa mente, se o nosso coração, se a nossa alma continua lá no Egito, pensando naquelas coisas que a gente fazia no passado, querendo voltar lá atrás, querendo comer alho, cebola, sendo que tem coisas novas nessa terra que Deus tem preparado para nós. Sendo que tem coisas novas, e é muito difícil a gente entender isso. Quem prova dessas novidades de Deus, querer voltar e comer daquelas coisas lá do mundo, saborear daquelas coisas lá do mundo, porque Deus tem coisas novas todos os dias. Então, teve atitudes que foram fundamentais para esse povo, para eles provarem dessas coisas novas de Deus. A primeira delas que eu quero destacar, eles renovaram a aliança com Deus. O versículo 2, nós não lemos este versículo, mas Deus dá uma ordem a Josué para o povo, e fala: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Isso está no versículo 2 desse capítulo 5. Então, ali em Gilgal foi um lugar de renovo de aliança, de renovação de aliança. A primeira coisa, se a gente quer provar de novidades de vida, novidades na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é nós renovarmos a aliança com Deus. Não há como a gente provar coisas novas de Deus se a aliança está quebrada. Não há como a gente saborear de coisas novas todos os dias, as semanas, se nós não temos uma aliança com o Pai. Então não há como ter essas novidades vindo da parte de Deus sem antes haver uma renovação de aliança. E eu creio que nesta noite é um momento oportuno para a gente renovar a aliança com Deus. E renovar a aliança, eu não estou falando de você aceitar a Jesus, abrir... Não, Senhor, eu quero voltar realmente ao primeiro amor. Eu quero voltar às práticas que eu tinha naquele início, de leitura, de oração, de estar no meio da igreja, de participar. Eu quero renovar uma aliança contigo dentro da minha casa, levantar um altar de adoração. É isso que Deus estava fazendo com aquele povo. Antes da conquista de Jericó, tinha uma ordem, que era promover, então, uma circuncisão geral, todos os homens. O que era isso? É exatamente a cirurgia de fimose, como a gente conhece hoje, que é remover aquela pele que fica sobre a cabeça do pênis, o órgão genital masculino. Olha, isso não é fácil. Isso é uma marca no corpo. E não é fácil, eu estou falando isso porque eu fiz essa cirurgia já depois de casado. E aí foi a primeira vez que eu orei, e falei: Deus, deixa esse negócio quietinho. Ele não pode nem pensar. Cláudia, some da minha frente. Porque não é fácil. A dor é imensa, dói muito. Depois disso, não. Aí, Senhor, agora, à vontade. Mas era uma cirurgia rude. Mas isso era um pacto, uma aliança com Deus que eles estavam fazendo. Então, todos quantos saíram do Egito morreram. Apenas Josué e Caleb que não. Todos que nasceram no deserto, chegou neste momento em Gilgal que eles tiveram que renovar o pacto de aliança. Como que era a renovação? Fazer essa cirurgia. Todos os homens fizeram essa cirurgia. Então era uma marca que tinha, era algo que Deus estava colocando naquele povo como a identidade que era um povo de Deus. Qual é a sua identidade que qualifica você como um povo, uma pessoa, servo do Senhor? O que as pessoas veem em você que te qualifica como um servo do Senhor? Na verdade, quando Deus faz isso, Ele está falando: removi hoje de vocês a humilhação, a vergonha sofrida no Egito. Hoje vocês são novas criaturas. A miséria, a escravidão, a vida mesquinha, medíocre foi removida. Hoje vocês são um novo povo. Hoje vocês vão saborear de novidade de vida. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que esta aliança foi a que Jesus fez conosco. Esta é uma aliança que nós temos, é a nova aliança em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, diz a palavra que nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Eu não sei se alguém aqui já presenciou isso, trabalhou na roça com gado, mas todos os gados ele tem um selo do dono, porque se ele fugir, ir para outro curral, aonde quer que ele for, ele tem uma identificação.
Alguém já trabalhou? É isso mesmo? Então, ele é selado e tem um selo com as iniciais do dono. Quando nós aceitamos a Jesus, diz a palavra que o Espírito Santo nos sela. Então, nós podemos olhar para o nosso coração e vai ter um selo lá, ES, Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Olha aí para o seu coração. Vê se você identifica essa marca ES aí no seu coração. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos essa marca. Não é mais uma marca no nosso corpo físico, mas é uma marca na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso nos identifica como um povo de Deus. E essa conquista de Canaã estava vinculada a esta aliança. A conquista que nós temos nessa terra está vinculada a este selo que nós temos no nosso coração do Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, é Ele que nos revela, é Ele que traz revelação do que é pecado, é Ele que traz revelação da justiça de Deus, é Ele que traz revelação de vida eterna. É nele que nós oramos e ouvimos, porque Ele fala conosco, é a pessoa do Espírito Santo. Nós temos esse selo, nós somos essas pessoas que fomos seladas, então, com esta marca, e nós podemos falar com o Senhor hoje. Hoje nós somos o seu povo. Por isso que essa aliança ela tem que ser renovada em todos os momentos, em todo o tempo. Este é o sinal. Você quer ver algo que identifica? A gente sempre fala isso, volta a falar, fala novamente em todos os cultos, porque isso é uma testificação de que nós somos selados no Espírito Santo. Quando nós somos selados no Espírito Santo e temos essa aliança, falamos de dízimo e oferta, isso não é peso nenhum. Pelo contrário, isso é um prazer, é uma alegria. Não tem questionamento quando a gente tem um selo do Espírito Santo. Porque o nosso pacto, a nossa aliança é com Deus da palavra. E Ele tem todas as regras para nós e nós obedecemos isso. E isso é com prazer e com alegria. Este povo, eles estavam chegando à terra prometida. Havia muita coisa a ser feita ainda, uma conquista grande, mas a primeira coisa era um pacto de aliança. Primeira coisa que Deus quer de nós é que na nossa casa realmente seja um altar de adoração. Você tem orado pela sua casa, você tem orado pela sua família, você tem orado pelos seus filhos, você tem orado pelo esposo, pela esposa, mas em primeiro lugar, Deus quer um pacto e renovar uma aliança com você. E você ser um instrumento dele dentro da sua casa. E lá na sua casa você levantar um altar de adoração. Lá na sua casa você saber que quem reina é a glória do Senhor, é a graça do Senhor. Esse é um pacto, isso é uma aliança. Isso é um sinal de selo no nosso coração. Então as coisas vão vir, os ataques vão vir, os inimigos vão aparecer, mas nós temos um selo e nós temos um alvo, a conquista da nossa Canaã celestial. Nós vamos chegar lá e um dia o próprio Senhor Jesus é que vai nos servir e de coisas novas. Tudo que você pensar e imaginar de uma fruta, como eu falei, você nunca vai conseguir imaginar o que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Semelhante a Israel, a igreja do Senhor, nós também somos separados deste mundo. Temos este selo, temos a marca. E este versículo, ele testifica isso. Que nos selou, ele fala assim, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração. Isso está lá no 1 Coríntios 1, 22. Então nós temos essa marca, este selo em nosso coração. Se a gente olhar Efésios 1, 13, também vai falar da mesma forma. Vocês foram selados com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Então nós temos esse selo, é isso que identifica, essa é a nossa identidade. E se nós não tivermos esse pacto, esta aliança, não há vitória aonde Deus está ausente. Não tem como haver vitória, conquistas, novidades, se Deus não estiver presente, se a aliança estiver quebrada. Olha, Deus nunca quebra a aliança dele conosco. Sempre é nós que quebramos a aliança. É nós que afastamos, é nós que esfriamos, é nós que distanciamos. Sempre é nós que quebramos a aliança. E aí, se você quer viver e quer provar de novidade de vida, hoje é um tempo oportuno para você renovar uma aliança com Deus. Hoje é tempo oportuno para você falar, Senhor, eu quero renovar uma aliança.
toca de novo no meu coração, sela de novo o meu coração, faça algo novo na minha vida, faça algo novo. Hoje é um tempo oportuno para isso. A segunda atitude que esse povo tomou para conquistar, para provar de coisas novas, para ver novidade de Deus, foi tomar posse da promessa. O versículo 10, que nós também, não, esse nós lemos, diz assim: na tarde do 10º dia, do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Naquele momento, eles já estavam celebrando a promessa que o Senhor deu. Naquele momento, eles já estavam dizendo: chegamos, agora é hora da conquista, agora é hora das coisas novas, agora é hora de tomar posse da promessa. Quantos anos no Egito, quantos anos no deserto, e agora chegou o momento. Então, nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. Deus tem muitas promessas. Havia uma terra prometida para aquele povo. Olha, milhares de anos antes, Deus já tinha prometido, e eles tomaram posse agora dessa promessa. A gente fica até imaginando, né? Tinha maná no deserto, tinha água, tinha uma estrutura montada daquelas tendas, e eles habitavam ali, já estavam no ritmo, já estavam acostumados com aquilo, já tinha toda uma rotina daquelas tendas, desarmar, armar, caminhar, tudo. O maná caía ali na frente, só é sair e pegar. Para que uma terra prometida? Para que, se tudo isso já tinha sendo alimentado no deserto? Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que nos tira dessa rotina e nos traz para as coisas novas. A promessa de Deus, quando o povo estava no Egito, era conquistar uma terra que mana leite e mel. Esta era a promessa. Olha, vou tirar do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mel, que eu prometi aos seus pais. É uma promessa. E Deus cumpre a promessa. Uma coisa é comer alimento lá no Egito, como escravo. A outra coisa é comer maná no deserto. Aí é como um peregrino. Mas Canaã é terra onde somos surpreendidos por algo ainda bem melhor, por novidades, por coisas grandes e tremendas que Deus deu. Então, uma coisa era você viver lá naquele passado, naquela vida de pecado, outra coisa é você aceitar a Jesus e caminhar para uma conquista, mas coisa maior ainda Deus tem preparado para nós. Coisas grandes ainda Deus tem preparado para nós. Eu me converti em 92, final de 92, e eu me lembro que quando Deus começou a trabalhar no meu coração, eu estava num culto, foi naquele dia que Cláudia saiu de casa, sem rumo, sem direção, e aí a Josefina falando do amor de Jesus para outra pessoa, ela do outro lado da rua, e a outra pessoa falando: não quero saber disso, eu quero aproveitar a minha vida. E Cláudia falou assim: ei, se ela não quer, dá a vaga dela para mim, eu estou precisando. E a Josefina foi lá e abraçou Cláudia, e aí ela chegou lá em casa e falou: estou indo para uma igreja crente. Falei: pronto, agora acabou com tudo mesmo. Mas naquele dia ela falou: e tem um culto hoje, lá em Ibiraçu, na praça, e a Josefina vai passar aqui tal hora. A gente conheceu a Josefina naquele dia, a gente nunca tinha visto a Josefina, e ela vai passar aqui tal hora. Falei: tá bom, eu vou com você. Eu fui para aquele culto, era um pastor cego, não enxergava nada, todos os dois olhos cegos, e ele começou a pregar e testificando, né, falando do sofrimento de Jesus na cruz, e ele colocava tanta ênfase naquele sofrimento que eu já estava me sentindo apertado por dentro, dele falando, dele indo para a cruz, da morte, dos cravos, do sangue. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Ali Deus começou a trabalhar no meu coração. Não demorou muito tempo, foi o momento que eu aceitei a Jesus, e as coisas todas realmente mudaram. Mas é lógico, como eu falei, iniciou-se ali um tempo de conquista. Isso em 1992. Então, esse tempo todinho tem sido um tempo de conquista, até hoje. Até hoje, nós estamos aí conquistando. Olha, 22 anos Deus nos surpreendeu. A cada ano nós podemos contar novidades de Deus. Se não a cada mês, nós podemos contar novidades de Deus. Lógico que teve coisas ruins, lógico que teve adversidades, lógico que passamos por momentos difíceis, mas a melhor coisa é saber que Deus tem algo preparado para nós. E no momento certo, a gente é abençoado. Aquele povo tinha uma promessa, eles confiavam nessa promessa e eles estavam ali. Deus tem uma promessa para nós.
Deus tem uma promessa para nós. Quando você fala para uma pessoa e você cumprimenta assim, a paz do Senhor, e às vezes nós fazemos isso até, a paz, irmão, e sem pensar no peso desta palavra, é uma promessa de Deus, que foi até citado aqui já, essa paz eu vos dou, não como o mundo. Então essa paz, este shalom, é todo o bem-estar de Deus sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Quando eu falo a paz do Senhor, eu estou falando todo o bem-estar de Deus sobre a sua vida, meu irmão. É lógico, vai ter lutas, tribulações, mas você vai estar lá e Deus vai te abençoar no meio dessas lutas, dessas tribulações. Todo o bem-estar de Deus. Quando Deus fala assim, eu vou abrir as janelas dos céus, Ele está dizendo bênçãos imprevisíveis de natureza espiritual. Coisas que a gente nem imagina são as novidades de Deus, porque Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para você, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Aquele povo sabia disso. Havia uma conquista, havia uma terra para ser conquistada, havia inimigos enormes, gigantes, havia muralhas, talvez aos olhos humanos intransponíveis, mas havia uma promessa de Deus, e eles foram confiados nessa promessa. Você não precisa temer, você não precisa ficar com medo. A última palavra não é do médico, a última palavra é do Senhor Jesus. Ele que tem autoridade sobre isso, Ele que tem o controle sobre todas as coisas, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu fico assim maravilhado com a vida de Josué, como que ele foi fiel e obediente à palavra. Em todos os momentos, desde o Egito, atravessando o deserto, na conquista da terra, em todos os momentos a fidelidade dele, ao chegar ao final, a gente vê isso lá no final do livro de Josué, ele reúne todos aquelas pessoas mais velhas, os líderes mais velhos, ele também já estava com a idade bem avançada, e ele fala uma palavra que todo mundo repete isso, mas na verdade nós não vivemos isso como deveria. Ele fala com aquele povo, olha, escolhem hoje o que vocês vão fazer, a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu continuo firme, os meus filhos conhecerão que Deus tem promessa. Os meus filhos conhecerão que Deus é Deus acima de todas as coisas. Os meus filhos saberão que andar em obediência à palavra dele é sinônimo de provar de coisas novas todos os dias. E infelizmente nós estamos vendo uma geração que está nascendo, crescendo sem conhecer Deus, um Deus da promessa, um Deus que é o Deus de todas as coisas, um Deus que está no controle de todas as coisas, e eles não estão conhecendo isso. Fruto de um ensinamento que não tem dentro de casa. Que a casa não é um altar de adoração, porque a aliança já foi quebrada, porque o pacto já foi rompido, porque a confiança na promessa não se fala mais. Quando vem para a igreja para participar de uma ceia, é um culto normal, que deveria ser uma festa, uma alegria, porque nós estamos celebrando exatamente isso, como eles celebraram antes da conquista de Canaã, celebrando a Páscoa, nós celebrando aqui um dia de ceia, sabendo que o Cordeiro Pascual morreu por nós, e Ele é a nossa salvação. Então aquele povo estava ali confiante naquela promessa. No Egito era comida de escravo, que era pior, eles sabiam disso, os pais falaram sobre isso. No deserto, aquela comida de viajante, era uma manutenção, só para mantê-lo. Mas Canaã, a variedade de alimento. Canaã, a variedade de alimento, coisas novas todos os dias. O cardápio, na verdade, em Canaã, fica à escolha lá do conquistador. Tudo, tudo. Eu fico imaginando o próprio jardim do Éden. E eu fico imaginando hoje, nos nossos dias, o que Deus tem preparado para nós. É lógico, não é coisa fácil, o maná cessou, mas nós temos aí que buscar isso. O povo de Israel, eles fracassaram nessa jornada no deserto. Eles naufragaram aí nessa caminhada pela areia. Mas Deus tem promessa para nós, e nós podemos alcançar isso. E isto vem confiante. Eu fico imaginando o próprio Abraão, diante desta promessa, que a promessa partiu lá com Abraão.
Cessou o maná no dia seguinte. Depois que os filhos de Israel comeram do produto da terra. Não tiveram mais. Agora, mas neste ano comeram das novidades da terra de Canaã. Cessou o maná, não tem mais. Maná, aqui cessando, eu vejo claramente um grande sinal da promessa de Deus se cumprindo. Maná cessando, maná é comida de deserto. Se acabou o maná, acabou o deserto. Então, maná cessar não é... A gente poderia pensar, por que Deus tirou o maná desse povo? E às vezes nós pensamos exatamente como nós, por que Deus tirou esse emprego? Por que Deus tirou esse recurso financeiro? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Pode ser realmente um grande sinal de algo grande que Deus quer fazer na sua vida. Quando Deus tirou o emprego, aqueles 2 anos, foi um grande sinal da bênção que Deus queria fazer na nossa casa, na nossa família. Foram 2 anos, aquele período foi um ano de maior prosperidade que nós tivemos. E eu não estou falando de coisas financeiras, porque era a realidade nossa, aí pim de manhã, no almoço e à noite. Mas Deus nos ensinou a trabalhar com fidelidade, obediência e trabalhar com dinheiro. Porque naquele período, mesmo ganhando 75% do salário mínimo, a primeira coisa que nós fazíamos era tirar o dízimo e tirar uma oferta. E de tudo quanto nós tínhamos em casa de alimento, nós fazíamos a mesma coisa como um ato de fé. E nós separávamos da nossa compra, o que a gente comprava de arroz, 5 quilos, tirava meio quilo, 1 quilo, e fazíamos uma cesta básica e mandava para alguém, porque quando nós olhamos para trás, tem gente que está passando necessidades maiores que nós. E nós estamos olhando só para nós mesmos e pensando, por que Deus? Por que Deus? Às vezes Deus tem que tirar o maná. Às vezes Deus tem que fazer algo para nos sacudir. E foi isso que Deus fez, 2 anos, foi anos de prosperidade. Porque naquela época, antes de perder o emprego, eu cheguei a ganhar 20 salários mínimos. Mas tinha dívida no banco, tinha dívida com cartão de crédito, tinha dívida em outros lugares, pegava dinheiro emprestado. É como a Bíblia diz, um saquetel furado. Poderia ganhar 30, 40, sem a presença de Jesus, sem aliança com Deus, queridos, não é nada. E foi aí que Deus ensinou a gente, e foi aí que Deus trabalhou conosco. Quando o Cláudio estava numa situação assim, emocional muito abalada, a gente já convertido, e eu falei com ela, vamos procurar ajuda, e fomos no gabinete. Naquela época eu morava em João Devo, a igreja era em Aracruz, eu fui até Aracruz, e aí sentamos no gabinete, o pastor começou a nos atender, e Cláudio começou a falar, e de repente ele falou, minha filha, para um pouquinho. E ele olhou para mim, e você, como é que você está? Eu estou bem, o problema é com ela. Resolve com ela. E ele perguntou, e as suas finanças, como é que estão? Algumas dívidas. Dívida com o quê? Cartão de crédito, cheque especial. Minha filha, me dá licença, sai, o problema é com ele, não é com você não. E aí começou a paulada. Você quer realmente ajuda? Você quer sair dessa situação? Sua esposa está sofrendo por causa disso. Aí quero. Aí ele tirou o cartão dele de crédito do bolso e falou, isso aqui para mim é bênção. Para você que não sabe usar, é uma grande maldição. Vamos acabar com isso. Quer? Passa tudo para cá. Aí eu passei o cartão de crédito, tinha uns 4 ou 5, cheque especial, coloquei em cima da mesa e foi lá e pegou uma tesoura e saiu cortando tudo. Na minha frente. Fizemos um plano de renegociar aquelas dívidas, começamos a trabalhar naquilo, e graças a Deus conseguimos liquidar com todas as dívidas, e ficou sem cheque, sem nada, sem cartão de crédito por um bom momento. Até Deus nos ensinar que o dinheiro ele tem que trabalhar para nós, e não a gente trabalhar sendo escravo do dinheiro. Você está com dívida no cartão de crédito, é você ser escravo do cartão de crédito. Quando você olha aquele cartão de crédito Mastercard, o Master, em inglês, quer dizer Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem está ditando as regras na sua casa, nas suas finanças? Que você não consegue nem trazer e nem ser obediente nos dízimos, nas ofertas. É aquele cartão, é aquele Senhor. Então isso tem que ser quebrado. Foi um maná que Deus tirou, que na verdade era uma grande prisão na nossa vida. E a gente começou a trabalhar nisso. Então você precisa
Quando você olha alguma coisa que Deus está tirando, olha isso como uma grande lição do Senhor, que Deus está abençoando. 40 anos no deserto, agora eles chegaram na terra que mana leite e mel. E Deus não quis esperar mais tempo nenhum. Chegou, acabou o maná, agora é hora de conquista. Depois que Deus fez isso na nossa vida financeira mudou. E graças a Deus, Deus tem usado isso também para ajudar outras pessoas. Porque, como eu falei, a gente olha para trás e as pessoas estão ali. Se Deus te deu uma experiência, você adquiriu algum tipo de habilidade nessa área, Deus vai te usar também nessa área. Se Deus te preparou para isso, é porque Ele está capacitando você para abençoar outras pessoas. E foi isso que aconteceu para a glória do Senhor. E graças a Deus por isso. Do Fusquinha, nós saímos do Fusquinha, um tempo depois, quando conseguimos, Deus abriu a porta de emprego e Deus foi nos abençoando e prosperando. Quando eu entrei na CST, que foi esse emprego que Deus abriu, que eu estou lá há 20 anos, entrei em 95, vai fazer 21 agora. A primeira prova de seleção, nós estávamos umas 100 pessoas. A primeira prova, eu me lembro muito bem, era um dia de verão, calor intenso, levaram a gente para cima de uma série de baterias de fornos, de coqueria, de coque, de carvão, muito quente, o calor ambiente, mais uns 80 graus dos fornos, e a gente andando em cima, o sapato queimando o pé. E tinha um com a pá, jogando carvão para dentro daquele forno, e um suor preto descendo do lado, assim, ó. Fora aquele cheiro lá de enxofre, que eu falei, meu Deus, estamos aonde, Jesus? E de repente aquela pessoa falou para nós estávamos num grupo ali, era 100, mas eles dividiram, porque não cabia todo mundo, e falou para aquele grupo que estava ali, falou, é aqui que vocês vão trabalhar, quem vai encarar essa onça? Eu estava na beira de Canaã. Fala, Deus, me dá força, porque eu vou ter que encarar essa onça. E eu aceitei, e assim como alguns, e lá mesmo outros, a maioria falou, estou fora, Deus me livre. Mas Deus é um Deus de promessa, de novidades, de coisas novas. Alguns realmente foram para aquela função, e para a glória do Senhor, eu trabalhei ali naquela bateria de coque, mas pelo menos uma função menos pior um pouquinho, que era inspecionar aquelas baterias. Não era fácil também não, mas era ralar mesmo. O suor preto descia do mesmo jeito. O cheiro do enxofre continua cheirando do mesmo jeito. E foram alguns meses trabalhando ali, e depois teve uma oportunidade, houve uma promoção, fui para uma outra área, um pouquinho melhor, eu saí da coqueria e fui para a sinterização. Melhorou um pouco. E depois, alguns meses depois, Deus abençoou e me tirou da sinterização, surgiu uma outra oportunidade, e eu já fui para uma área mais técnica, a área de qualidade, e ali Deus me abençoou, e graças a Deus, até hoje. Em todos os momentos que nós passamos por ali, em todas as áreas, as pessoas sabem que no meu coração há um selo do Espírito Santo. Há um pacto, há uma aliança com Deus. E isso fez muita diferença na minha vida, em todo sentido, profissional. E a gente tem que saber disso, nós temos que conquistar a terra. Deus tem algo maravilhoso para nós. É hora realmente de sair da condição de manar todo dia, de condição cômoda, mas arregaçar a manga e trabalhar. Você já viu aquela história da vaquinha? De empurrar a vaquinha? É a história de um mestre com o seu servo, e eles estavam caminhando e chegou num determinado lugar, numa propriedade, e tinha uma família e uma casa muito, mas muito, quase caindo. Muito alimentando os meninos raquíticos. E aí eles perguntaram, como que vocês sobrevivem neste lugar? E eles falaram, nós temos uma vaquinha. A vaquinha produz leite, nós bebemos um pouco, fazemos queijo, vendemos um pouco. É essa vaquinha que nos sustenta, todos os dias. Mas estava quase todo mundo morto. E até a própria vaquinha já estava... E aí eles continuaram caminhando e, de repente, eles viram a vaquinha. Aí o mestre falou para o discípulo, vá lá e empurra essa vaquinha para o buraco, para o despenhadeiro. E o discípulo falou, meu Deus, por que fazer isso? Eles não têm nada. Agora que eles vão morrer. Empurra a vaquinha. E eles empurraram a vaquinha. Passado alguns anos, eles voltaram. A casa era uma casa bem construída já, os meninos bem fortes, todo mundo bem alimentado, muita fartura já. E eles perguntaram, o que aconteceu? Cadê a vaquinha? Olha, depois vocês passaram aqui, aquela vaquinha caiu e morreu. E aí já não tínhamos renda mais da vaquinha. Então nós tivemos que fazer algo diferente. E começamos a buscar. E apareceu um serviço aqui, outro ali, outra porta abrindo aqui, e hoje nós temos com fartura. Então,
precisamos empurrar a vaquinha de vez em quando. Dá um cutucão no irmão aí, fala com ele, empurra a vaquinha, irmão. O maná ele pode até nos trazer alguma segurança diária. Mas leite e mel é as novidades de Deus para nós. Leite e mel gera esperança sem fim. Leite e mel quer dizer que Deus tem algo novo todos os dias. Essa promessa que Deus tem para nós é uma conquista. E aí nós temos que prestar atenção nisso. Porque nós precisamos entrar nesta terra, nós precisamos conquistar essa terra. E às vezes o nosso pensamento, ele impede disso. Quando a gente tem realmente esse pensamento de estar na terra prometida, é exatamente isso. Ó. Você casa para a vida toda. Isso é estar na terra prometida. Isso é conquista da terra prometida. Quando eu caso, até que a morte nos separe, fazendo do seu lar um lugar de bênção, uma aliança realmente. Isso é realmente terra prometida, isso é bênção, isso é promessa de Deus. Você gera uma família para gerações. Seus filhos vão aprender dentro da sua casa que Deus é um Deus de aliança e que tem promessas para nós. Sua casa é um lugar que forja caráter e não deforma caráter. Porque tem muitos lares, muita casa que está deformando o caráter e está jogando essas pessoas na sociedade e a gente vê tudo isso acontecendo. Estar na terra prometida é fazer da nossa casa um lugar de forjar caráter, de preparar os nossos filhos para enfrentar este mundo aí fora, não como um parque de diversão, mas como uma grande guerra realmente. E eles estarem preparados para isso, sabendo que Deus tem vitória, que Deus é que está à frente. Você trabalha para prosperar. É isso a terra prometida. Você é fiel a Deus e Deus te abençoa e te promete, se você for fiel no pouco, te colocar no muito. Não que isso é algo que a gente está correndo atrás disso. Isso é natural. Quando eu trabalho, a própria Salmo 128 vai falar do trabalho das suas mãos, feliz será. Então isso é terra prometida, você ser fiel a Deus, Ele te abençoa, e do pouco Ele te coloca no muito. E este muito vai te fazer prosperar, vai render. Não vai ser aquele muito como eu tinha antes, que era como colocar num sactel furado. Você vai ter prazer de abençoar os outros. Você estuda para ser um excelente profissional. Ser bem colocado no mercado de trabalho. Isso é terra prometida. Quando você estuda, você é fiel ao Senhor, não é você que vai mandar currículo. É a empresa que vai atrás do seu currículo. Olhando os filhos dos judeus, eles se formam e eles não pensam assim, se terminou um curso de economia, eu vou ser o gerente do banco. Eu vou ser o dono do banco. Isso é diferente. Isso é terra prometida, isso é confiar no nosso Deus, isso é saber que Deus está à frente. Você vai à igreja, você vem à igreja para crescer espiritualmente. Você não vem à igreja só para participar de um culto, só para estar sentado, mas você vem para se preparar para ser um líder de célula, para ser um diácono, para ser um presbítero, para participar do louvor. Você vem para crescer espiritualmente. Você não vem somente para receber. Crescer espiritualmente, isso é estar na terra prometida e conquistando, crescendo, aprimorando, desenvolvendo. Isso é terra prometida. É isso que Deus tem para nós, queridos. Você vem à igreja para crescer. Isso é estar na terra prometida, isso é conquista. Mas infelizmente acontece ao contrário. E as pessoas não entendem esse propósito. Aí a atitude é o seguinte: muitos casam pensando em separar. Se não der certo, separa. Isso você está no deserto. Isso você está no Egito. Isso não é terra prometida. Isso não é conquista. Isso é estar esperando o maná cair lá para você pegar. Muitos casam pensando em separação. Muitos geram filhos por descuido. Essa foi a nossa situação no início do nosso relacionamento, eu e Cláudio. E, na verdade, não foi descuido. Foi totalmente desmazelo, desrespeito, falta de fé. Tudo que veio
geraram o Lucas. Fora de uma aliança de casamento, fora de princípios, fora de tudo. Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E no tempo oportuno, Ele nos deu a oportunidade de chegar para o Lucas, quando ele tinha uma idade que já entendia, e falar para ele: Lucas, nos perdoa. Porque o que nós fizemos com você, nós erramos e falhamos. E neste dia nós queremos trazer você para a nossa aliança de casamento. Falamos tudo como ele foi gerado. Foi um tempo de muito choro, de soluçar, de partir o nosso coração. Mas foi um tempo de cura. Hoje o Lucas faz parte da aliança do nosso casamento. Hoje ele tem todas as promessas de Deus sobre a vida dele. E hoje a gente vê claramente Deus cumprindo essas promessas, de geração a geração. E eu tenho certeza que os filhos deles, do Lucas e da Gabi também, vai ser homens e mulheres cheios da graça e do Espírito Santo do Senhor. Porque isso segue as gerações. Agora a Rebeca foi diferente. Foi naquele período do desemprego. E ali foi a graça de Deus. E nós começamos a orar desde o momento que nós soubemos. E todos os dias nós colocamos a vida da Rebeca diante do Senhor. Nós não tínhamos nada, dinheiro nenhum, nem plano de saúde. E deu o dia da Rebeca nascer. Meio-dia, Cláudia chegou no hospital, 12:30 ela nasceu, 7 horas da manhã do outro dia nós já estávamos em casa. Fomos para o hospital na enfermaria. E a gente vê a Deus abençoando. Saúde. Rebeca, o nome significa aquela que cativa. E ela nos cativou realmente. E a gente vê claramente uma unção de Deus sobre a vida dela. O amor que ela tem. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Sobre a nossa família. Muitos estudam só para ter uma disciplina. Muitos vêm à igreja só por causa das bênçãos. E você está no deserto. Muitos vão para o trabalho e já vão dizendo: estou indo para a guerra. Muitos recebem um contra-cheque e falam: recebi o contra-susto. Muitos olham para a esposa e falam: já vai o tribufu. E muitas esposas olham o marido indo: já vai a tralha. Isso está no deserto, querido. Isso está no deserto. Pergunta para o irmão que está do seu lado: vamos sair do deserto hoje? Vamos conquistar a terra? Vamos ficar de pé, não tenho mais tempo. Eu quero desafiar você nesta noite a renovar o seu pacto com Deus, sua aliança com Deus. Mesmo que você se sinta assim, pastor, eu estou bem com Deus, mas nessa noite, fala com Deus: Deus, eu quero renovar uma aliança com o Senhor. Senhor, eu quero algo novo, novidades de vida. Eu quero provar de algo novo ainda nessa semana. Eu quero ser usado pelo Senhor de uma forma diferente. Eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. E aí, querido, se você ora assim, Deus responde. Não pede não, que Deus dá. E Ele pode te acordar de madrugada e te despertar por uma oração, por um país que você nunca imaginou orar, por uma família, por uma pessoa, ou orar de uma forma que você nunca orou. E pode amanhecer o dia e você está orando ainda. E pode dar a hora de você sair e o seu coração está inflamado ainda. Porque esse Deus é um Deus de novidade. Então um grande desafio para nós hoje é refazer uma aliança, um pacto com Deus. Renovando a nossa aliança com o Senhor. Quando eu me converti naquela época, eu me lembro muito bem, eu me sentia muito sujo, não sentia digno de estar no meio dos irmãos. Achava que todo mundo estava olhando para mim e que só eu que tinha aquele problema. Então, todos os apelos, eu aceitava Jesus. Isso foi uma vez, 2 vezes,
3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, umas 10 vezes, e por fim o pastor: irmão, não precisa vir mais. Não precisa vir mais, chega. E eu quero desafiar você a aceitar Jesus nessa noite, mais uma vez. E renovar um pacto de aliança, falando: Senhor, não há outro lugar, não há outra forma, Senhor, de viver a não ser para te louvar e te adorar. Não há nada que possa motivar o meu coração a não ser a presença do Senhor na minha vida. Não é a posição profissional, não é o meu diploma, não é o meu salário, não é o meu contra-cheque, não é o meu carro, não é a minha casa, mas é a presença do Senhor. É por isso que eu quero renovar um pacto de aliança. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar, vem aqui na frente para você fazer isso e falar com Deus. Nessa noite eu renovo com o Senhor uma aliança, um pacto. Independente se você já aceitou ou não, faça isso pela 2ª, 3ª, 10ª, mas fala com o Senhor: Senhor, não dá para viver sem a Tua graça sobre a minha vida. Não dá para viver sem sentir algo novo, novidade, sem conquistas. Não dá para viver na minha casa, na minha família, do jeito que está, sem ver algo acontecendo, Senhor. Não dá para ver a minha esposa assim, e eu só reclamando, murmurando. Ó Deus, sem confiar nas promessas do Senhor. Não dá para ver o meu filho distante nas drogas e desanimar e não querer mais saber de orar sobre isso. Senhor, o Senhor é um Deus de novidades. O Senhor é um Deus que nos faz novas conquistas, que nos traz novas conquistas. Então sai do seu lugar e se derrama diante desse Deus. Nós não estamos aqui nessa terra à toa. Deus tem grandes propósitos na nossa vida. Deus tem desígnios na nossa casa, na nossa família. Deus quer alcançar as nossas gerações. Deus não criou os nossos filhos para habitar o inferno. Deus criou os nossos filhos para povoar o céu. Deus não criou os nossos filhos para a desgraça, mas é para a glória dele. Deus não te fez para ser um derrotado. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Deus não te criou para viver no deserto o tempo todo. Deserto é passagem. Maná é um tempo, agora é hora de conquista, de terra prometida, de Canaã, de leite e mel, de coisas novas. Deus não te criou para mendigar. Deus te criou para conquistar. Aramaná, sideremanais. Deus não te criou para viver essa vida medíocre espiritualmente, fria, distante. Deus te criou para ser um vaso de honra. E por isso que Ele quer derramar sobre a sua vida um óleo novo, uma unção nova, um dom novo. E eu quero orar por você neste momento. Aramaná, sideremanaias, oriandarabasuriandaramanaias. Aleluia! Te louvamos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da promessa. Te louvamos porque Tu és o Deus que nos tira do deserto e nos faz conquistar coisas novas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor nos criou, ó Deus, e nos fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Te louvamos, Pai, pelo Teu amor na cruz do Calvário, pagando o preço, Senhor, ó Deus, que era nosso, o Senhor pagou, ó Deus, e nos deu vida e vida em abundância. Por isso nós Te louvamos nesta noite, Senhor, e queremos abençoar essas pessoas. Eles estão aqui, ó Deus, prostrados diante do Senhor, e estão dizendo: eu estou renovando uma aliança contigo, meu Pai. Ó Deus, assim como aquelas pessoas antes da conquista de Canaã, ó Deus, teve este pacto, esta aliança. Eles estão aqui nesta noite, meu Deus, para renovar uma aliança, porque querem conquistar coisas novas, meu Pai.
querem conquistar coisas novas, meu Deus. Isso não quer dizer que as dificuldades, as adversidades, ó Deus, o inimigo, ó Deus, eles vão terminar, vão parar. Pelo contrário, eles vão vir. Mas o Senhor vai capacitar, o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai dar instrumento, o Senhor vai dar sabedoria, o Senhor vai dar graça, o Senhor vai dar perseverança, o Senhor vai dar força, o Senhor vai dar vigor físico, emocional, espiritual, porque chegou o tempo da conquista, Senhor. Chegou o tempo, Senhor Deus, da terra prometida, de provar leite e mel, de coisas novas, de saborear, Deus, frutos novos que o Senhor tem para nós. Por isso nós abençoamos essas vidas e profetizamos, meu Deus, novidade de vida em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma em tuas mãos a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Dos que estão aqui à frente, alguém é a primeira vez que vem aqui, que está aceitando Jesus? Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Alguém que está aí em pé, que também quer render-se ao Senhor Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador? Eu quero orar com você. Vocês que estão aqui, que vieram aqui à frente, dá uma salva de palma bem forte para o Senhor Jesus. Abraça a pessoa que está aí do seu lado, fala: é tempo de conquista. Aleluia. Nós vamos orar agora com a Fabiana. A Fabiana, ela está tomando a melhor decisão da vida dela, abrindo o coração e dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Isso muda a história da nossa vida. Isso é um divisor de águas. Isso é entrar na terra prometida. Vamos orar? Repete comigo, Fabiana. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Nesta noite eu estou abrindo o meu coração e te convido: entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Eu te aceito, Senhor, como meu Deus, e a partir de hoje eu quero te servir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vira para frente, olha para sua nova família. Deus te abençoe. Acompanha ela. Aleluia. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é um Deus de promessa.